todos e bem-vindos à minha coluna para Carta Capital. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema da coluna de hoje é liberalismo e neoliberalismo. E se você é um millennium sem nenhuma perspectiva real de casa própria, acesso universal à saúde ou educação de qualidade e pública, esse vídeo é para você. Eu gosto de começar as coisas pelo começo. E para que haja alguma coisa, primeiro tem que ter havido alguma coisa. Então, liberalismo é uma corrente filosófica da economia política que começa a ter as suas bases teóricas delimitadas pelo John Locke, ou, como eu costumava chamá-la no ensino médio, João, você tá louca. Porque a bonita defendia ideias contra os mandos e desmandos, né, de um governo absolutista, de reis absolutistas na Europa, e em prol de uma liberdade a uma burguesia ascendendo ao poder na Europa ali no século XVII. Como todo filósofo e toda filosofia que origina a corrente teórica, as ideias do Locke serão mais ou menos deturpadas. Por exemplo, a Mona defendia que propriedade deriva de trabalho. Logo, se você é um herdeiro ou um burguês safado, você não poderia ter direito à propriedade, segundo o liberalismo. No capítulo 5 do seu segundo tratado, publicado anonimamente em 1689, o Locke argumenta que propriedade, tanto de bens quanto dos meios de produção, poderia ser justificado pela honra do trabalho ou pela benesse de produzir coisas que a sociedade precisa. Pelo menos onde há terra suficiente e boa deixada para os outros. Esse é o parágrafo 27. Locke acredita que a propriedade precede o governo, e este governo não poderia, assim, dispor arbitrariamente das propriedades e dos súditos. É engraçado que essa corrente filosófica se populariza e se espalha pela Europa durante os séculos 17 e 18, né? E ela é uma liberdade de uma burguesia que quer se ver livre do jugo desses reis absolutistas e quer expandir os seus negócios para as colônias, né? Quer estar livre para escolher com quem e por quanto comercializar. Mas, para as populações negras que serão escravizadas, para as populações locais de indígenas que serão exterminadas e para as mulheres que serão queimadas na fogueira, não é liberalismo. É só a primeira fase de acumulação primitiva do capital. Gradativamente a gente vai ver essa lógica ganhando aderência tanto dentro do mundo velho da Europa quanto para o mundo novo, para as Américas e para outras colônias. É importante entender que essa lógica, essa nova filosofia, ela legitima a ascensão de uma classe ao poder, a burguesia, que ao ascender ao poder vai formatar um novo Estado burguês, com práticas e instituições que a legitimam como natural. Esse cenário liberal, que eu espero que já vá ficando claro que só significa liberdade para a burguesia do jugo do rei, mas continua significando dominação da burguesia sobre os meios de produção, o aparato do Estado e todos os corpos subalternizados. Vai se estender por todo o século do capital industrial no XIX e durante o início do século XX, quando potências europeias que vão começar a entrar em conflito e fazer alianças pelas colônias da África vão começar uma corrida armamentista que vai daí a algum tempo desembocar na Primeira Guerra Mundial. O liberalismo vai ter uma adesão mundial até a quebra da Bolsa de Valores norte-americana em 1929. Basicamente, o que a gente tem é uma Europa assolada e destruída por guerras, indústrias europeias que foram revertidas para esse fazer bélico e uma mão de obra europeia que foi morta nos campos de batalha. Por isso o Estado vai precisar intervir na economia. Tá aí outro fato engraçado do liberalismo e do neoliberalismo, é que basta ver um cenário de crise para que a burguesia recorra ao Estado por uma intervenção para salvar a economia.
Isenção de impostos, perdão de dívidas, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. O período posterior à Primeira Guerra vai ficar marcado por keynesianismo, uma outra corrente filosófica de economia política que propunha Estado máximo. Ou seja, o que a gente vai ver será muitas empresas estatais, muitos funcionários públicos, muito dinheiro do Estado sendo investido na economia e em material humano. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo que vocês pesquisem, por exemplo, o presidente Roosevelt nos Estados Unidos e os investimentos que ele fez nas artes, em especial no teatro e nos atores. A história política dos Estados Unidos no século XX basicamente é um período de bem-estar social, welfare state, suplantado por um período de ganho econômico, que vai fazer com que o bem-estar social rua. Aí um período de bem-estar social, ganho econômico. Essa é a história da democracia deles. Vai ser assim até a escola de Chicago. E toda vez que você escuta o termo Chicago Boys, a gente está falando desses políticos que são neoliberais ferrenhos, porque foram formatados por uma escola de pensamento que era essa. Os Chicago Boys vão propor o Consenso de Washington, um evento que criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, as duas maiores instituições de fazerem dívidas para o terceiro mundo e depois tomarem os nossos bens à força. O Consenso de Washington basicamente reorientava os gastos públicos. Ele pedia a privatização de empresas estatais, a retirada de proteções ao capital estrangeiro em investimentos, a desregulação do Estado na economia e a proteção da propriedade privada dos meios de produção. Ou uma outra forma, de estender a dominação sobre os países de terceiro mundo e renovar a dependência das antigas colônias com as antigas metrópoles. A gente também pode chamar de neocolonialismo, se vocês quiserem. Os anos 70, 80 e 90 vão marcar um acréscimo às desigualdades do mundo, fruto de políticas neoliberais que vão propiciar a uma elite burguesa, em especial do norte do globo, um acúmulo de riquezas sem precedentes. Aqui, no sul do globo, o que a gente vai ver é um endividamento, ditaduras militares financiadas pelos Estados Unidos para que a gente nunca deixasse de ser mercado consumidor de matéria industrializada e exportador de commodity, e por fim um recrudescimento do estado de bem-estar social. Duas figuras políticas emblemáticas que exemplificam bem o que significa neoliberalismo podem ser elencadas através do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele disse que seguro-desemprego seria um período de férias pago pelo Estado para vagabundo. Ou a primeira-dama do Reino Unido, Margaret Thatcher. Ela disse em 83, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam seus territórios, suas riquezas e suas fábricas. Que fofa, né? Um anjo de mulher. Aliás, vale lembrar, cá entre nós, que a Thatcher era uma apoiadora incondicional do Pinochet, mesmo depois de todos os crimes dele contra a humanidade terem vindo à tona. O Pinochet foi responsável por implementar uma série de políticas neoliberais e de recrudescimento do bem-estar social no Chile dos anos 70 e 80. Agora, mais ou menos 30 anos depois dessas reformas trabalhistas, da Previdência, um beijo Tabata Amaral, o que a gente está vendo é que a tessitura social do Chile ruiu. E uma sociedade focada em austeridade, em eficiência, em não intervenção do Estado na economia, resultou em não existe escola pública, não existe saúde pública, não existe aposentadoria pública e as pessoas estão vivendo em estado de miséria. Eu espero que aqui esteja ficando mais ou menos explícita a ideologia neoliberal. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente logo se lembra do Fernando Henrique Cardoso, que durante os seus mandatos privatizou um pouco mais de 100 empresas estatais. Mas você pode me dizer, Rita, a privatização gera uma enorme eficiência. E eu vou te falar, claro, anjo, olha para a Vale.
E aí depois você me explica o que aconteceu com Brumadinho, Mariana e com todas as outras barragens que agora, enquanto você assiste o vídeo, estão correndo o risco de erodirem e matarem pessoas e causarem impactos ambientais irreversíveis no nosso país. Você acha mesmo que o capital estrangeiro está ligando para isso? Esse processo acelerado de desmonte do Estado brasileiro em nome da não intervenção do Estado na economia ficou conhecido como privataria tucana. Privataria era um mix de privatização com pirataria, porque assim, magicamente, quem acabava comprando as empresas do Estado brasileiro eram os estados de outras nações. Para encerrar, eu peço que a gente olhe para os exemplos da periferia do capitalismo onde o Estado se pretende mínimo e se pergunte, mínimo para quem? Porque ele é mínimo na hora de cobrar impostos e taxar as grandes fortunas dos bilionários, dos acumuladores de riqueza, dos geradores de desigualdade social. Mas ele é sempre máximo na hora de vigiar e punir. A gente pode, por exemplo, elencar o Rio de Janeiro para que essa figura vá ficando mais clara. Quando o Estado intervém com a sua força máxima nas comunidades, as sobrevoando com helicópteros, granadas, fuzis, tanques de guerra, 80 tiros em um carro, 120 tiros em outro, e aí a gente descobre, engraçado, não era para o Estado ser mínimo? Um outro exemplo do Estado não mínimo é todas as vezes que uma dessas grandes empresas, grandes corporações ou pessoas muito ricas, um beijo Neymar, se esquiva de pagar impostos, tem dívidas perdoadas ou incentivos fiscais difíceis de explicar. Bom, por hoje é só. Até daqui 15 dias se o Docs não me pegar. Um beijinho. Tchau.